Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Olá, meus amigos luminosos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque aconteceu uma coisa que eu já esperava que acontecesse há muito tempo, que é uma convidada muito especial que hoje vem aqui fazer um relato para a gente. É sobre uma história luminosa que vem se desenrolando ininterruptamente há 40 anos. Lógico que essa história não pode ser contada assim de uma só vez, porque não caberia num vídeo só, né? Mas hoje a gente traz aqui um destaque muito especial, que por razões também muito especiais precisou chegar aqui agora. Eu disse que essa história começou há 40 anos e durante mais ou menos 10% desse tempo, quase isso, eu fiquei convidando essa pessoa para vir aqui fazer o seu relato, e ela resistindo por ser uma pessoa muito recatada, não gosta de se expor, mas até que eu recebi uma ajuda que foi irresistível. O nosso patrão, aquele que é o verdadeiro dono do canal Experiências Luminosas, disse a ela que ela tinha que vir fazer esse relato. Não por mim, mas para contribuir com esse trabalho, né, de elevação da consciência. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aquela pessoa que é minha irmã da eternidade, minha melhor amiga do presente, minha alma gêmea, e aquela que já foi citada tantas vezes e tantas vezes cobrada para vir aqui fazer relato no nosso canal, Dione Carvalho Marques, minha esposa. Boa noite a todos, boa noite luminosos e luminosas. É com alegria que hoje eu estou aqui para dar um relato. Como o Paulo falou, chegou o momento de finalmente eu me apresentar a vocês para uma missão muito importante, porque esse relato que eu vou fazer teve um peso muito importante nesse momento da minha vida e não poderia ficar só para mim, é importante que todos saibam. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu recebi um convite da nossa amiga Maria Inês, do canal Passado a Limpo, para relatar a minha experiência de vida, assim como muitas pessoas relatam no canal dela. E como eu tinha passado por uma experiência anterior muito forte, que foi o momento da minha cirurgia do coração, eu fiz uma cirurgia do coração, que me levou a refletir sobre alguns pontos marcantes na minha vida, sobre pessoas que eu considerei que me prejudicaram, como também pessoas que eu também não fui bem com elas, também prejudiquei as minhas ações. E quando eu fui para o hospital, eu fui muito apreensiva, porque eu achei que ia colocar só uma ponte de safena e se descobriu que eu teria que fazer a troca de 3 pontes de safena. E quando eu me internei, que foi um dia antes da cirurgia, eu já estava bastante apreensiva, porque eu estava muito preocupada com o Paulo, meu esposo, meus filhos, principalmente Larissa, que o Paulo já relatou aqui no canal, que ela tem uma deficiência física, e a gente fica muito preocupado com ela, e principalmente nesses momentos. Então eu fiquei pensando como é que, se acontecesse alguma coisa comigo, se eu morresse, como é que ficaria todos aqui em casa. E no dia da cirurgia, eu fui levada para o bloco cirúrgico e eu estava bem já, mais apreensiva ainda. E quando eu entrei, eu fui colocada assim no cantinho da sala, porque eu acho que eles estavam organizando a sala, alguma coisa assim. E lá eu tive a oportunidade, no período que eu fiquei, de fazer uma espécie de revisão de vida. E comecei eu disse, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer lá dentro, se eu vou viver, se eu vou morrer, não sei o que está me aguardando. E aí resolvi fazer essa revisão de vida e lembrar dessas pessoas todas que me prejudicaram. E na hora que eu pensei nisso, aí começou a passar, feito um slide, assim, uma imagem das pessoas
eu fui vendo a imagem daquelas pessoas que me prejudicaram, e cada uma eu fui já pedindo que Deus perdoasse, que eu perdoava, que eu amava, que eu ia dali para frente amar aquela pessoa e que ela estava perdoada. Mas no meio dessas imagens vinha uma pessoa que na minha vida toda me fez sofrer bastante. E por conta dela eu arrastei assim um caminhão de problemas emocionais por conta das coisas que eu tive que passar com essa pessoa. E nessa hora, e aí eu disse, não, essa pessoa eu não quero, essa pessoa não, todas menos essa. Aí vinham outras pessoas e eu fazia o mesmo ritual de perdoar, de me perdoar, de pedir perdão, e de novo aquela imagem insistente daquela pessoa, e eu fiquei muito apreensiva. E aí eu pensei, bom, eu não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou morrer, para onde eu vou, então é melhor eu perdoar essa pessoa. Eu vou perdoar, eu perdoo, e seja o que Deus quiser. E no meu coração eu fiz um esforço imenso para perdoar essa pessoa, mas disse a Deus que ia trabalhar isso ao longo do tempo. E eu disse, tudo que eu pensava em relação a essa pessoa, desejava que ela até hoje em dia não está mais viva, mas eu achava, no dia que ela morreu, eu disse, graças a Deus, me livrei desse problema da minha vida. Mas carregava sempre aqueles sentimentos que eu tinha em relação a ela, que era de medo, de tristeza, de achar que tudo na minha vida que tinha dado errado era por causa dela, mesmo eu tendo dito que tinha perdoado. Aquele sentimento, aquele sentir aquelas coisas naquele momento ainda vinham em mim. E aí Inês me fez esse convite e eu prontamente aceitei, porque eu disse a ela, eu vou relatar a minha experiência de vida, e nessa trajetória tem uma pessoa que me pesou muito durante a vida, que me causou muitos transtornos emocionais, e então eu vou aproveitar para dizer que eu perdoei essa pessoa, e que o quanto é importante perdoar, eu senti um alívio no meu coração. Eu falei tudo isso para ela, eu tinha certeza que era assim mesmo, que eu tinha realmente perdoado. E no momento marcamos tudinho, o Paulo ajeitou aqui tudo, a parte técnica, e eu estava bem assim, disposta a dar o relato, apesar de eu ser uma pessoa assim muito... Eu tenho muita dificuldade de falar em público e de expor a minha vida, mesmo por conta das coisas que eu passei, os medos. E aí comecei a relatar para ela, detalhadamente, desde quando eu era pequena, todos os problemas que passei, porque meus problemas começaram desde criança. Mas quando chegou na vez dessa pessoa, eu comecei a detalhar com mais cuidado. E aí nesse momento que eu estava detalhando com tanta força, eu estava realmente revisitando aqueles momentos. Eu senti que eu estava revisitando, eu estava sentindo, eu estava me vendo naquele momento. É como se eu tivesse me transportado para... E cada detalhe que eu falava e contava, mais eu sofria, mais eu sentia novamente todas aquelas coisas que eu sentia anteriormente, como medo, angústia, tristeza, vontade de não estar aqui, de saber como é que eu ia resolver as coisas, todo aquele sentimento de raiva. E de repente, uma parte muito crítica dessa minha relação com essa pessoa, o computador travou, a gravação travou. E a gente não conseguiu retomar. Na mesma hora, naquele momento, eu percebi que havia alguma coisa errada. Eu senti no meu coração que havia alguma coisa errada, que era um sinal. Eu senti no meu coração que era um sinal. Eu tenho muito isso na minha vida, como o Paulo já relatou para vocês. Eu tenho
um anjo que quando aparece ele diz que é meu anjo de sinais. E às vezes eu recebo, né, esse sinal, mas eu não me detenho, não é que eu não dê valor, eu não me preocupo muito com esse sinal. E às vezes precisa acontecer coisas muito fortes e ele volta novamente, esse anjo de sinais, para me mostrar, como a gente diz, ao vivo e a cores, o que realmente está para acontecer e que eu tenho que aprender com aquilo. Então eu considerei que aquele momento do travamento era um sinal. Depois de muito tempo tentando aqui, a gente não conseguiu. Depois de muito tempo a gente conseguiu falar com a nossa querida Inês, e aí ela disse a mesma coisa, que tinha sentido que era um sinal. Então que a gente ia dar um tempo, não ia fazer aquela gravação e ficaria para uma próxima. Mas eu fiquei muito impactada, fiquei triste porque não consegui, mas ao mesmo tempo muito intrigada, impactada e sentindo fortemente que aquilo era um sinal com aquela pessoa. Era um sinal em relação àquela pessoa que eu estava contando com tantos detalhes e sentindo tudo aquilo novamente, que eu achei que já estava, quando eu disse eu perdoo, eu achei que já estava resolvido. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente diz, eu perdoei, está lá no armário, guardado as 7 chaves, é passado. E não é bem assim, existe um detalhe importante aí que eu vou relatar ao longo dessa conversa com vocês, que não é apenas falar da boca para fora e achar que sentiu no coração um alíviozinho, não é isso. É uma coisa assim, muito mais, que está ligada ao sentir, está ligada à conexão sua aqui na Terra, não só vivenciando esses problemas, mas a sua conexão também com aquela pessoa que já está lá no outro plano. E eu fiquei assim muito pensativa sobre isso durante as noites, sem dormir direito e pensando sobre aquilo, sobre aquele travamento, aquele sinal que seria, o que tinha acontecido. Eu estava detalhando tudo direitinho. Mas aí eu tive um convite do meu filho para ir viajar com ele para uma cidade aqui próxima, Caruaru, que fica em Pernambuco, porque queria fazer um concurso lá, e aí ele me convidou para fazer essa viagem com ele. Mas eu esqueci também de dizer a vocês um detalhe muito importante nessa trajetória. Antes de dar o relato para a Inês, para o canal Passado a Limpo, eu achei, e eu vou explicar porquê, que tinha falado com minha irmã. Tinha contado, eu vou dar um relato no canal Passado a Limpo, da nossa colega Maria Inês, lá da Alemanha. É um canal muito importante, e eu acho que é muito importante dar esse relato, porque ajuda as pessoas a ver como é que a gente supera os problemas, dá mais força e esperança para as pessoas que passam por dificuldades, e às vezes falar ajuda. E aí disse a ela sobre o que é que eu ia falar, sobre o que eu ia falar, qual seria o meu relato. E aí ela ficou desesperada, porque eu ia fazer esse relato mencionando essa pessoa que me fez tanto mal, e ela disse, não faça isso. Você não deveria fazer, essa pessoa é muito conhecida, você pode impactar a vida de muitas pessoas e causar problemas seríssimos com essa pessoa, com essas pessoas. Então, se fosse você, não dava o relato. Depois, né, que aconteceu tudo isso, eu conversei com ela, disse, bem que você me avisou que não era para mim dar esse relato, e eu não escutei. Aí ela disse, não, eu não falei com você. Você não me contou que ia dar um relato no canal Passado a Limpo. Eu não falei com você. Ele falou 2 dias antes, um dia antes, eu não sei. Eu vou procurar aqui no celular o dia que eu falei com você. Ela disse, eu não falei com você. Então foi um sinal anterior a esse sinal do travamento do computador. Houve esse sinal já e eu não me dei conta de que ele já tinha dado. O anjo de sinais já tinha me avisado. E usou, né, essa pessoa, a minha irmã, para dizer isso, que não fizesse esse relato.
contasse outras coisas, mas não se detalhasse nessa pessoa. E eu não dei ouvidos. Isso acontece muito comigo. Eu tenho relatos assim de coisas que aconteceram na minha vida, que eu tive sinais anteriores e eu não levei em consideração. Então, o anjo de sinais dá um jeito de me levar para aquela situação, para eu vivenciar aquilo, presenciar aquilo e realmente fazer o que tem que ser feito. E foi o que aconteceu quando eu estava dando um relato para o canal Passado a Limpo. Eu precisava daquele travamento, porque lá na frente, quando eu contar meu relato, vocês vão entender, e a gente vai fazer essa análise aqui com o Paulo, o porquê da importância desse fato acontecido lá. Foi muito importante. Quer dizer, a Maria Inês, do canal Passado a Limpo, ela foi um canal, né, um instrumento para que eu chegasse onde eu cheguei lá nesse local, para eu me dar conta desse fato tão importante que mudou completamente a minha visão em relação a carregar esses fatos na nossa vida, em relação a dizer que perdoou. E aí eu tive uma outra visão e estou realmente cumprindo a missão, e a primeira missão é essa, vir aqui contar a vocês esse detalhe. E esse fato aconteceu quando eu fui para essa viagem. Eu estava na casa da minha amiga, que é muito minha amiga de muitos anos, e durante o sono eu me desloquei, eu acho assim, eu fui para um lugar que é muito conhecido, já foi relatado aqui por várias pessoas no canal, e já escutei várias palestras sobre isso, mas nunca pensei que eu ia estar lá. Eu fui para um umbral. No momento que eu cheguei lá, logo no iniciozinho, eu não percebi que era um umbral. Eu cheguei num lugar muito, muito escuro, muito assim, um clima, eu sentia assim uma angústia, eu sentia um frio diferente. Eu até tenho pensado muito sobre, eu ainda estou muito impactada, né, com essa minha visita ao umbral, então eu tenho pensado assim detalhadamente sobre alguns momentos que eu passei lá, e esse frio que tem lá é um frio diferente. Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul e não é o mesmo frio que eu sentia lá, não, é um frio diferente. E às vezes eu fico pensando, será que era o medo das pessoas que estavam lá? Eu sei que era assim, um frio, e era um lugar horrível, angustiante, pesado, sombrio, feio. E nessa primeira etapa da minha viagem, nesse lugar, nesse umbral, né, dessa chegada eu fui a várias etapas do umbral, e essa primeira etapa, eu percebi que era um pântano. Mas antes de eu perceber bem mesmo isso, lá longe eu vi uma luzinha, uma luz bem distante assim, e essa luz foi se aproximando de mim, que acontece muito comigo quando eu tenho que passar por uma experiência luminosa. Essa luz, ela se aproxima de mim e ela vai ficando grande. E aí eu percebi que era o anjo, e ele se apresentou para mim como anjo de sinais. Eu sou o teu anjo de sinais. E ele conversava comigo não com voz, mas assim, como se fosse telepaticamente pensamento. Ele pensava lá e eu percebia claramente o que ele estava pensando, e ele imediatamente percebia também o que eu estava pensando e respondia também, dava respostas àquele pensamento. E aí ele disse: eu sou teu anjo de sinais, vamos volitar. Eu nunca tinha visto esse termo, tinha escutado esse termo, volitar, porque mesmo no canal do Paulo, meu esposo, que as pessoas contam sobre o umbral sempre foi um lugar que eu nunca quis saber muito sobre ele. Apesar de ter escutado algumas coisas assim, mas eu sempre saio imediatamente, não gosto muito do relato, porque realmente é um lugar difícil de você estar lá, de ver as pessoas naquela situação. E aí ele disse: vamos volitar. Eu não entendi nada, porque eu não conhecia aquele termo. E quando ele terminou de dizer essa palavra, um disco de luz se formou, ficou assim, se abriu embaixo dos meus pés,
como se fosse um disco mesmo, e com muita luz assim nas bordas, ele iluminado, e eu não sentia aquele disco, mas eu sabia que ele estava ali abaixo dos meus pés. E no dele também tinha. O meu era um pouco menor, o dele era bem maior. E aí quando ele disse, vamos volitar, eu comecei a flutuar por aquele caminho. Aí ele ia na frente e eu atrás, volitando, flutuando. Mas o dele tinha um diferencial. Ele tinha uma espécie assim, como se fosse um farol, que quando ele ia passando por aquele pântano, né, eu chamo de pântano, mas era muito grande, ele ia iluminando. E quando ele foi iluminando com aquele facho, eu vi pessoas dentro de uma lama. Parecia um picho, uma lama preta e viscosa assim, e as pessoas tentando sair dali, e quanto mais elas queriam sair, mais elas se afundavam, parecia uma areia movediça, com aquela coloração preta de piche, de viscosa, e elas se movimentavam e elas iam afundando, e o desespero daquelas pessoas em sair dali era muito grande. A gente sentia o desespero, eu senti o medo, o pavor de estar ali, naquele lugar, todos querendo sair, a maioria, uns estavam realmente imóveis, mas assim, até o pescoço, outros estavam mais para cima, outros tentando se mover e descendo mais, e eu fiquei assim, aquela luz foi passando, aquele facho de luz foi passando assim, era um mar de gente, de pessoas lá, naquele espaço, muito próximas uma das outras, até aquelas que queriam sair, elas afundavam as outras, de tão próximas que elas estavam. E aí eu fiquei horrorizada, eu fiz, meu Deus, e pensei, como pode, meu Deus, como pode, se Deus é Deus de amor, como Ele pode trazer essas pessoas para cá? E aí, imediatamente o anjo leu meu pensamento e respondeu, mas não, Ele é amor, mas não foi Ele que os colocou aqui, eles próprios se colocaram aqui. Todos que estão aqui estão na mesma vibração, na mesma sintonia. Eles próprios criaram e vieram para esse lugar. Eu fiquei assim, horrorizada, sem entender aquilo, como é que a pessoa se coloca naquele lugar, como é que ela cria aquele lugar, como é que aquelas pessoas estavam todas ali na mesma vibração. E fui ficando assim, muito triste, muito horrorizada e com muito medo também, e sem entender por que eu estava ali. Não é? Em alguns momentos eu achei até que eu ia ficar lá para sempre, mas mesmo sem entender por que o umbral, por que eu tinha que visitar o umbral, e por que eu estava ali, qual era o motivo daquilo. E nesse momento de pensamento ele não me respondeu, ele continuou, como quem diz, me segue e a gente vai continuar. E à medida que a gente ia avançando nesse pântano, mais adiante, ainda na mesma escuridão, no mesmo lugar sombrio, e com as mesmas sensações de frio, de medo, eu vi pessoas como se estivessem divididas por grades, assim como se fosse uma jaula. Elas estavam ali confinadas naquele lugar, e elas estavam sendo aterrorizadas por seres horríveis, horripilantes, horríveis. Estavam sendo atormentadas, e também algumas atormentavam esses próprios seres, também querendo ser talvez mais forte e tirar aquele ser de lá, e ele também estava se tornando horripilante. E eram seres horríveis, horríveis. Era uma coisa assim, dava para sentir que era insuportável aquelas jaulas de estar ali, e elas estavam confinadas, querendo sair dali, e ao mesmo tempo agredindo também aquele opressor, aquele ser que estava ali, eu não sei. E aí eu fiquei mais horrorizada ainda, e ele disse a mesma coisa para mim. Também elas se colocaram aí, e elas mesmas se aterrorizaram, e aterrorizam e foram aterrorizadas pelos
pelo seu estado. E aí eu fiquei com muito mais medo. À medida que eu ia avançando, eu ia ficando com mais medo e sem entender por que eu estava ali. Eu queria que ele me respondesse. Eu pensava isso, mas ele não me respondia. Como ele me respondeu no início, né? Ele só me respondia quando eu tinha alguma relação ali com aquilo que estava acontecendo. E comigo mesmo, as minhas perguntas, minhas dúvidas para mim, por que eu estava ali, eu não entendia. E assim a gente foi andando. Também era muito grande esse espaço. Daquele primeiro para esse também era muita gente. Era um mar de gente engaiolada, confinadas naquelas jaulas, uma coisa horrível. Cada ser, eles não eram iguais, eles eram diferentes. Mas muito horríveis. Às vezes eu não queria nem olhar muito para lá, porque era realmente uma coisa assim aterrorizante. E aí a gente foi mais para frente. Nesse mais para frente, eu vi que aquele lugar sombrio e muito escuro já não estava tão escuro. Ele estava sombrio. E aí eu pude ver que era um lugar como se fosse um pântano mesmo, com umas árvores muito próximo do pântano, assim, contorcidas, umas mais altas, outras, a maioria mais baixa, umas árvores baixas, assim, próximas, umas bem próximas do pântano, todas mais afastadas, mas era um lugar assim muito sombrio. E aí eu vi que ali já ia mudando a questão da escuridão, ela ia ficando um pouquinho mais clara. E aí nesse mais claro eu fui para um mais clarinho, e nesse local eu vi como se fosse ruínas, como se fosse um lugar de ruínas. Lembra muito aquelas ruínas não sei se é Grécia, Paulo deve saber melhor do que eu, se existe alguma coisa na Grécia assim. Só tinha aquelas pilastras assim, também não era colorida, não era uma cor já, como se tivesse havido ali uma destruição, estavam todas chamuscadas, mas lá para dentro, eu percebi que quando a gente passou por ali, acontecia algo lá dentro, e muito complicado para quem ia para lá. É como se ele fosse se degladiar com alguém, é como se lá fosse haver alguma luta com algo, que eles iam se confrontar lá e que de lá sairia também uma sentença. E por alguns momentos eu senti que as pessoas que estavam lá, eu não via as pessoas, mas as que estavam lá estavam com muito medo, vendo uma forma de se libertar daquele lugar, chorando, algumas gritando. E eu mais uma vez fiquei perguntando por que aquela etapa também era assim, mas não recebi resposta. Eu sei que elas não estavam mais atoladas naquele lamaçal lá, naquele lugar, naquele pântano, e nem estavam engaioladas, elas estavam, entre aspas, livres, mas não era uma liberdade. Lá ia acontecer uma sentença, um julgamento, com ela mesma ou com outras pessoas, alguma coisa ia dar um resultado que talvez não fosse muito bom para ela. E havia eu senti muito medo, desespero também nesse lugar. E continuamos a nossa trajetória. Mais para frente, no lugar já mais claro, que deu para mim ver, um desfiladeiro. Eu não sei, assim, comparar com alguma coisa, mas era um desfiladeiro e ele era em formato assim de caracol, assim, subindo assim, um lugar mais largo, e à medida que ia subindo ele já vai, a estrada já vai se afinando, e lá em cima ia acontecer um julgamento. As pessoas que estavam nesse desfiladeiro, elas estavam assim acorrentadas, umas acorrentadas às outras,
e outras acorrentadas sozinhas, umas muito em cima das outras e outras mais afastadas e muito desesperadas. Algumas não conformadas porque achavam que não deveriam estar ali, outras já entregues àquela situação, só esperando mesmo a chegada lá naquele lugar. E algumas não aceitavam ser julgada, chegar naquele ponto máximo lá, onde haveria um julgamento também. Então elas tentavam fugir. Elas fugiam. E nessa tentativa de fugir, elas eram resgatadas. Era como se um raio as sugasse. Sugava elas de volta para o lugar. E elas se debatiam, não queriam estar ali, e o pensamento que eu pude ler delas é que é como se ela achasse injusto estar ali. E outra coisa que me chamou a atenção é que a roupa que elas estavam não eram as mesmas, naquela não, era tudo preto, naquela primeira etapa do umbral, do pântano, com areia, parecia um movediça, que as pessoas se afundavam, não dava para perceber a roupa dela, tudo preto mesmo. No outro também eu não percebi, não vi, mas nessa elas estavam com roupas diferentes, umas bem esfarrapadas, também já sem cor, mas outras com roupas boas, como se houvesse uma diferença de status vivido por aquelas pessoas, que elas foram resgatadas de acordo com a sua classe social, sei lá, mas elas estavam naquele mesmo lugar onde todos estavam, desde os mais esfarrapados até os outros. E o que eu percebi é que essas pessoas que eram uma vestimenta melhor, um pouco melhor, elas não se conformavam. E eu percebi que as correntes que estavam nessas eram mais grossas e mais fortes do que as outras que estavam com as correntes, eram diferenciadas. Tinha umas que tinham as correntes leves, né, pesadas, mas assim, não tão grossa quanto as outras. Modificava de pessoa para pessoa. E elas não se conformavam. Outras já vinham de cabisbaixo, pensando nas coisas que poderiam ter levado ela a esse cume, onde ela, lá no ponto onde ela ia ser julgada, e ela quase que entregue a esse julgamento. E outras não aceitavam. Na saída desse daí, ainda fui para um outro caminho, não tão claro, mas também não tão escuro, que foi o ponto X de eu estar aqui dando o relato para vocês, que foi um lugar também onde as pessoas tinham máscaras. E eu fiquei sem entender, disse, máscara? Não é uma máscara feita essas de carnaval que a gente está acostumado a ver. Era uma máscara feita uma sombra. Ela cobria o rosto dessa pessoa. E aí, quando eu olhei assim, um monte de gente de máscaras, que estranho, máscaras. Aí, nessa hora, o anjo de sinais diz, é a máscara da vergonha. Elas estão aqui, envergonhadas pelo que elas fizeram. É a máscara da vergonha. Elas mesmas colocaram essa máscara. É a máscara da vergonha. E aí, quando ele foi passando com aquele farol, né, tudo que ele fazia, ele passava aquele farol, aquele facho de luz. E aí foi passando e eu fui olhando aquelas máscaras, né, e muitas pessoas, eu não identifiquei quem eram as pessoas atrás daquela máscara, mas chegou num ponto que eu identifiquei a pessoa. E aí eu fiquei muito surpresa que aquela pessoa que eu tanto conhecia e que tanto tinha me feito mal, que eu considerei um mal na minha vida, que eu carreguei por muitos e muitos anos na minha vida, estava lá, nesse lugar da máscara da vergonha. Mas o que me chamou mais atenção diferente das outras, ele tinha uma sinalização no chão, um rastro assim, como se alguém tivesse sido arrastado, um recuo. Tinha uma marca na frente
e tinha um recuo, a partir daquela marca tinha um recuo, uma faixa assim, de algo que se foi arrastado, ele voltou atrás. E aí eu senti que ele percebeu a minha presença lá e estava bastante envergonhado. E eu entendi que aquela pessoa que estava lá com a máscara da vergonha, que tinha recuado, era a pessoa que naquele dia que eu estava dando o relato, eu detalhei com toda a minha força e com todos os sentimentos que eu tinha em relação a ela, eu fiz o relato nesse canal e que houve o travamento. E aí eu entendi que o travamento naquele momento era do que eu estava sentindo em relação a ela. E o que ela sentiu no momento que eu dei o relato. O anjo de sinais só disse uma palavra a mim, que eu fiquei depois muito tempo pensando, que é a conexão. Eu olhei para ele, para aquela pessoa que estava ali, que travou o computador, que me acompanhou durante a vida toda. Eu olhei para ele e percebi e senti o que ele estava sentindo. O que eu tinha causado a ele era muito maior e que eu deveria entender do que ele tinha me causado. E que eu estava impedindo dele evoluir. Tanto é que ele recuou e ficou aquela faixa, ninguém tinha, só ele tinha. E eu reconheci mesmo com a máscara de que era aquela pessoa e só ele tinha aquele recuo. E eu fiquei naquele momento impactada a tal ponto de eu também me colocar a máscara da vergonha. Eu fiquei muito envergonhada pelo que eu fiz, pelo que eu causei a ele. Muito mais do que as coisas que ele me causou. Então, de repente, com aquele impacto todo, que eu achei que eu ia ter mais resposta, eu voltei. Acordei. E na mesma hora que eu acordei, eu mandei uma mensagem para minha amiga Inês, dizendo que eu não poderia mais dar aquele relato. E que depois eu iria explicar a ela o porquê de não dar o relato. Mas eu não poderia mais dar aquele relato, porque eu tinha feito uma visita ao umbral. E passei a semana toda. Quando eu voltei, eu contei para o meu esposo, né, Paulo, que tinha visitado o umbral. E aí eu passei a semana toda pensando sobre cada etapa daquela que eu tive que... Sim, um detalhe que eu não contei aqui para vocês, é que num certo momento, quando eu vi as pessoas que estavam naquele pântano, faltou essa parte que eu esqueci de contar, não tinha só o meu anjo de sinais lá, mas tinha vários pontos de luz ao redor de todos os lugares do pântano, vários. E aí algumas pessoas eram resgatadas. Eu notava que era a luz fazia, resgatava aquelas pessoas. E outras havia uma tentativa de resgate, mas que quando ela estava naquele momento subindo para a luz, se desprendia dela algumas delas se desprendiam, feito borboleta no casulo, que vai sair do casulo, se transforma numa borboleta, aquele invólucro escuro, e ela indo para a luz. Outros eram resgatados, mas voltavam. E aí eu conversei com o Paulo sobre isso, que ele vai explicar para vocês o que realmente representa isso. E nesse momento que eu fiquei percebendo essas coisas, que alguns eram resgatados imediatamente, outros eram mais demorados, outros tinham esse invólucro, o anjo de sinais me disse que eram socorristas, né? E que eu tinha ido lá porque eu estava conhecendo a minha missão, que era de trabalho de resgate no umbral. E ele disse, e inclusive você já faz esse trabalho aqui. Eu voltei mais do que impactada com essa notícia, porque eu disse a Paula, eu não me lembro desse trabalho que eu faço lá.
E quanto é difícil, como é difícil esse trabalho. Se eu vou trabalhar lá, se é essa a minha missão, como é difícil. Não é fácil resgatar aquelas pessoas que vão para o umbral. Eu imagino que deve ter uma preparação muito grande lá para poder fazer esse resgate. E quando eu voltei, eu fiquei pensando muito sobre cada etapa, sobre essa missão, sobre cada etapa, algumas coisas que não ficaram, e as respostas foram vindo dessa minha reflexão, desse meu pensamento, e o anjo continuou durante a semana me dizendo algumas coisas. Uma delas foi a conexão, e aí imediatamente ele disse a mim: o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado do céu. Eu conversei com Paulo, ele me explicou bem isso e vai explicar para vocês, porque ele tem mais experiência com esses relatos, e eu teve, o que tem a ver isso com Brown? E ele me explicou muito bem e eu entendi essa conexão e essa importância desse sentimento que a gente tem em relação às pessoas que a gente diz que perdoou. Não é que não perdoou, mas a questão do sentir, de carregar esses sentimentos, isso é de responsabilidade nossa, e a gente tem que se liberar disso, desses sentimentos. E o que eu vi é que a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter compaixão, e a gente tem que ter, sobretudo, amor, para que realmente exista o verdadeiro perdão. Não é só ter pena, não é só falar da boca para fora que perdoou, não é apenas dizer que engavetou aquele assunto, que está tudo resolvido, mas é realmente sentir no seu coração que o autoconhecimento é que nos faz, primeira coisa que tem que ter é o autoconhecimento, é você se conhecer, porque a raiva, o ódio, as tristezas, elas são limitantes, elas nos limitam, elas nos impedem de nos libertar dessas situações que acontecem na nossa vida. Mesmo sendo pessoas que cometeram coisas na sua vida horrendas, né? Que cometeram crimes, que você foi vítima de pessoas cruéis, pessoas narcisistas, não cabe a você fazer o julgamento. O que cabe a você é você ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, não só se colocar, mas sentir verdadeiramente. A compaixão, né? A empatia, a compaixão é a ação desse entendimento, de se colocar no lugar do outro. E o amor. O amor realmente é o que cura tudo. Que nos cura, que nos liberta e que cura aquele que está lá no outro plano. Porque esse vínculo, ele sempre existirá. E se você continua com um vínculo que não faz bem a você, automaticamente não está fazendo bem àquele que se foi. E é disso que você tem que se libertar. E foi para isso que eu fui para Umbral, para aprender que perdoar não é só falar, não é só dizer eu perdoei e está resolvido, é se colocar no lugar do outro sentindo, porque aquele momento que eu vi realmente que aquela pessoa com aquela máscara da vergonha era a pessoa que me fez, eu deveria ter um sentimento, era a oportunidade de eu dizer, pois continue aí com a máscara da vergonha, mas não, eu senti verdadeiramente o que ela estava sentindo e me envergonhei de ter sido a causadora do recuo dela nessa consciência que ela estava tentando fazer espiritual, desenvolver essa consciência, essa elevação espiritual, essa trajetória dela. Eu dei um bom recuo e depende de mim, e eu estou trabalhando todos os dias para que isso não aconteça mais na minha vida. E por isso eu achei importante esse relato aqui para vocês,
dessa visita ao umbral. Achei que não podia ficar calada, apesar de eu ser muito tímida e ter acontecido tantas coisas na minha vida. Eu não relatei para as pessoas, mas eu pretendo, eu já disse a Paulo, vamos fazer outras gravações de relatos, de experiências que eu tive luminosas, momentos que eu passei que me trouxeram grandes lições. Eu não posso ficar isso só para mim. É a hora de eu agora sair desse também invólucro, né? E alçar voos e compartilhar isso com todos vocês. E é por isso que eu estou hoje aqui nesse momento, para que todos reflitam e se libertem das amarras, das suas culpas, porque a sua culpa foi não conseguir se livrar daquilo, e também culpabilizar. A gente tem a mania de colocar os nossos fracassos, né, como eu sempre digo, as coisas que nos limitam. Então a gente coloca muito a culpa dos nossos fracassos naquela pessoa que ocasionou esses traumas, essas coisas. Então, eu não consegui vencer na vida porque eu fui criada assim, eu não consegui vencer na vida porque essa pessoa me traumatizou emocionalmente, psicologicamente. Nesse plano que a gente vive, existem pessoas para nos ajudar, existem pessoas dotadas com capacidades para nos ajudar, existem meios de nos libertar, e nos libertando, nós libertamos aqueles que foram nosso algoz, aquele que foi nosso algoz, que nos acorrentou, e a gente deve nos libertar disso. Então é por isso que eu vim aqui. E agora a gente vai fazer uma reflexão com o Paulo, que é tão estudioso e tão entendido, né? E cada dia ele vem estudando mais, e essas conclusões dele é a partir dos relatos das pessoas, e quanto é importante esse relato, né? E tudo isso aconteceu simplesmente por causa de um convite, né? O anjo de sinal já tinha me dado um sinal, e aí ele mandou a nossa querida Inês para me chamar para esse relato e contar a vocês essa experiência que eu tive, que para mim tem sido e está sendo todo dia eu penso naquela trajetória que eu fiz no umbral, e todo dia eu vou descobrindo novas mensagens que estavam ali para mim, para a minha vida, para a minha libertação verdadeira, para a minha paz, para a paz de todos que estão aqui, para a paz de todos que estão lá, e desenvolver cada vez mais o amor, porque o amor é que cura, o amor é libertador. Agora é contigo, Paulo. Ok, Dione, então eu quase não consigo acreditar que você está aqui no nosso canal dando esse relato, porque foi tão difícil, né? Difícil eu dar um relato, realmente é muito difícil, eu sou muito... Pois é, você não gosta de exposição. Eu não gosto. Quando eu falei no início, né, que era uma história luminosa que começou há 40 anos, é porque eu me lembrava da nossa história, né? Porque quando a gente se conheceu lá em 1983, né? Vai fazer 40 anos no ano que vem, né? Você disse que assim que me viu falar no grupo onde a gente se conheceu, no grupo de jovens da Igreja Católica, né? Você sentiu que eu seria, digamos, o seu marido, o homem da sua vida, alguma coisa assim, né? Porque você sempre teve uma sensibilidade muito grande. É verdade. Então ali começou uma experiência luminosa, né? Para você, para nós. E ao longo dessa nossa trajetória de 40 anos, são inúmeros os eventos, as experiências que a gente viveu juntos, né? E que você, de modo especial, viveu muitas experiências que a gente poderia depois trazer aqui, algumas, contar no canal. Mas essa história agora foi engraçada, porque eu passei, digamos, 10% desse tempo, né? Quase 4 anos, 3 anos a 4, convidando você, e você sempre resistindo. E agora eu achei engraçado porque foi você quem ficou insistindo para a gente fazer essa gravação. É verdade. A coisa se inverteu, porque você não queria vir e agora você ficava sempre lembrando. E aí, quando é que vai ser a nossa gravação? Né? Porque você sentia a necessidade de passar essa mensagem para as pessoas, né?
Sim. Eu achei isso curioso. Eu acho assim, realmente, minha vida toda eu sempre tive esses momentos, né, que você chama de luminosa. E, inclusive quando a gente se conheceu, porque foi realmente uma experiência luminosa. Naquela época eu não sabia que era uma experiência luminosa. Eu achava assim que era que Deus tinha me atendido, o que eu tinha pedido, que era me casar com uma pessoa como você. Que eu não sou ligada a coisas materiais, então eu queria uma pessoa bem desenvolvida espiritualmente, né? Que se ligasse mais nas coisas espirituais do que nas coisas materiais. Então eu pedi assim sempre um marido que compartilhasse comigo tudo. E naquele dia que eu tinha acabado de chegar de Porto Alegre, né? Eu estava voltando para Recife e aí eu quis voltar para o grupo, porque eu sempre participei de grupo jovem, sempre tive ligação com a igreja desde pequena. Minha avó já levava a gente para as missas. E aí naquele dia que esse grupo jovem fez uma simulação que o grupo ia acabar. E aí você fez a defesa, né? Para o grupo não acabar. Mas na hora que eu me lembro que você estava próximo da varanda, e na hora que você falou, eu escutei sinos. Escutei sinos, eu não vi mais nada na sala, eu só vi você. E era uma atmosfera diferente, parecia até que eu não estava naquele lugar. E quando você falou, eu disse, é esse, é ele. Que eu tanto pedi. É isso que eu vou, que vai para minha vida. Então, é uma experiência luminosa, mas naquela época eu não via assim, eu sei que era Deus me atendendo nos meus pedidos. Não deixa de ser também, né? Mas eu tenho muito isso na minha vida. E o engraçado que nessa experiência agora do umbral, é que eu realmente tenho várias experiências, mas nunca quis contar nenhuma delas no canal. Você sempre insistiu e eu sempre resistindo a isso. E que realmente eu sou muito encabulada, muito introvertida. Apesar de ser professora, né, de sala de aula, mas eu tenho que vencer isso para coisas individuais, assim, que tem que dar um depoimento, uma entrevista. Eu sou muito introvertida mesmo. E nesse essa visita ao umbral foi tão impactante para mim. E você me disse que todas as pessoas que vão lá, que quando a pessoa passa por uma experiência muito forte assim, ela quer relatar, ela quer contar, ela quer compartilhar. E eu senti claramente que eu tinha essa missão de contar isso. Eu achei que eu tinha que contar apenas a minha vida para o canal Passado a Limpo, mas na verdade para Inês, mas na verdade aquilo que aconteceu na minha vida me trouxe para isso, esse entendimento, né? Não estava ainda essa sintonia. Eu tinha que aprender alguma coisa a mais. E essa ida ao umbral foi para isso, para eu aprender a lidar com tudo que eu carreguei durante a minha vida, culpabilizando outras pessoas. Porque existem as nossas culpas, existem as culpas e os feitos dos outros, e coisas que são de responsabilidade dele, e coisas que são de responsabilidade minha. O que eu tenho que fazer é não julgar, não cabe a mim julgar. Né? E por mais parece assim inacreditável, isso não é possível que você vai perdoar uma pessoa dessa que fez. É essa que realmente vai modificar você interiormente e vai fazer com que você cresça. Que na verdade tudo que eu passei foi para esse crescimento espiritual. E eu só entendi mais isso quando eu fui para essa visita do umbral. Quer dizer que você sentiu que, além de tudo, você tinha sido encarregada de comunicar essa experiência para as pessoas. O tempo todo, como eu disse, como eu relatei para as pessoas, me impactou muito essa visita ao umbral. Então eu até digo a você, eu não consigo parar de pensar no umbral, né? Não é só pensar, vivenciar cada cena daquela e procurar entender cada pedacinho daquele que eu visitei. O que está por detrás daquilo, o que cada pedaço daquele quer me ensinar. E eu vi que o anjo não me deixou lá. Ele não desapareceu, ele continuou comigo. Continua ainda. E algumas coisas ele me responde, como aquela da conexão, né? Que eu fui perguntar a você, não entendi isso. A Igreja Católica que fala muito, né? Tudo que está na Bíblia, tudo né? Tudo que ligares na terra será desligado no céu, né? E tudo, Tudo que desligares no céu será desligado na terra. Isso aí chegou à sua mente através de um sonho, ou foi um insight você acordada? Como é que foi essa
Não, já tinha acordado e imediatamente eu me lembrei da palavra que eu vivenciei lá, conexão. Aí eu fiquei como que tentando me transportar para esse momento de conexão, para eu entender aquela palavra. Naquele momento, conexão, que eu me lembro que eu fiquei conexão, né? Quando eu percebi que aquela pessoa me era conhecida, e eu fiquei com vergonha pelo que eu fiz, né? Eu entendi que o que eu fiz, que foi dar esse relato detalhado dela, mais dela do que outras coisas que eu relatei, mas mais dela, eu prejudiquei. E aí, imediatamente, ele falou, conexão, é a conexão. E eu me acordei com esse negócio de conexão, e fiquei tentando, eu disse, eu vou voltar para lá, eu não sei se realmente eu voltei, mas aí a resposta dessa palavra, naquele momento que ele falou, eu me lembro que eu voltei para aquele lugar, como se eu tivesse voltado, mas não sei se realmente eu voltei, se eu dormi, o que aconteceu nesse momento. Eu sei que eu estava lá de novo naquele lugar, e naquele momento a palavra conexão. E aí ele disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu disse, como conexão? Aí veio. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em primeiro lugar, antes de comentar essa frase, você falou, vou passar a palavra a Paulo, porque Paulo é estudioso, entendido. Eu quero dizer que, eu acho você muito entendida. Eu quero dizer que apesar de as pessoas terem essa impressão, né, porque a gente está aqui num canal sobre espiritualidade, e não, Paulo deve entender muito de espiritualidade, sobre o umbral, quem pode falar é ele. Na verdade, eu quero dizer que se existe alguém ignorante sobre umbral, sou eu. Não, quando eu quis falar que você era entendido, não é entendido só de estudar, de ouvir, mas que você tem esse dom especial, e isso se dá desde a época que a gente participava junto de grupo jovem, principalmente daquela que você já falou, já deu um canal, acho que de Inês, né, que você contou, que a gente fazia parte da renovação carismática, e você tinha o dom da interpretação, né, da palavra, né, você interpretar, saber fazer as conexões, e isso é de uma maneira muito, um dom, a gente percebia que era um dom, se você tem essa capacidade, esse dom de conseguir interpretar. Então quando eu disse assim, eu vou passar para ele, é porque eu sei que você vai conseguir fazer essa conexão, né, no sentido de que você é PhD no assunto, porque eu sei que você aprende e você é muito iluminado, né, também nesses momentos. Então você tem esse dom, na época da renovação, eu me lembro da carismática, você tinha esse dom da interpretação, e o dom que eu sempre tive até hoje, que é o dom da vidência, né? Revelação. A Igreja Católica chama revelação. Eu conseguia, quando estava rezando pelas pessoas, ver coisas do passado da vida delas, que precisavam ser curadas, né? Eu consigo ver pessoas, quando elas morrem, como é que elas estão, onde é que elas estão, se ela está bem, se não está. Eu recebo mensagens, sinais, né, que aconteceram vários na nossa vida. Então, quando eu falei isso, foi nesse sentido, que você tem esse dom, que as pessoas precisam saber, não é que você só estuda. Você estuda também, né, você pensa muito no que as pessoas disseram, você lê muito, mas você tem naturalmente esse dom, que é o dom da interpretação. Aí tá certo, né? Porque eu não entendo nada do mundo espiritual, não entendo nada sobre o umbral e tudo mais. Eu estou aqui buscando também, como todo mundo, né? Mas agora você falou uma coisa realmente que é verdade. Eu tenho facilidade de fazer conexões, de tirar conclusões. Conclusões eu acho que é uma palavra muito forte, porque a gente não conclui, né? A gente está sempre em processo aí, tentando entender. Mas assim, de fazer conexões, levantar hipóteses e trazer algum entendimento, talvez psicológico, alguma coisa assim sobre esses eventos, essas experiências. E é interessante agora que você está colocando, isso eu estou me dando conta, que apesar do anjo ter dito a frase referente à palavra conexão, quem me explicou bem explicadinho essa conexão foi você. Então você realmente tem esse dom, essa capacidade de fazer as conexões. Porque quando você me explicou é que eu entendi. Porque realmente eu sempre fui intrigado com essa passagem bíblica, né? Que segundo a Bíblia,
o Evangelho, Jesus disse aos seus discípulos, né, dando uma certa autoridade à igreja, né? Ele nunca fundou igreja nenhuma, na verdade, mas a igreja usa isso como se fosse assim, que Jesus deu a eles autoridade quando disse a Pedro, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro é tido na tradição como o primeiro Papa, né? Então isso dá uma autoridade muito grande à igreja, ao Papa, como se o Papa pudesse declarar uma coisa aqui e isso seria ratificado no céu. Eu sempre achei isso muito estranho, né? Como é que Deus colocaria na mão de um homem que tem uma visão tão limitada aqui da Terra? A gente sabe disso cada vez mais, né? Que quando a gente está aqui encarnado, a nossa visão é muito limitada, né? E Deus daria a esse homem, então, um poder enorme e até mesmo o poder de excomunhão, né? A pessoa os católicos têm muito medo da excomunhão. Se o cara for excomungado aqui, ele será excomungado lá também, quer dizer, não entra no céu, vai ser um horror. Então eu ficava pensando, não, essa frase deve estar errada. Essa frase está fora de contexto, ou Jesus nunca falou isso, eu achava que Jesus nunca tinha falado isso. Mas quando você me falou dessa frase, eu entendi finalmente o sentido dela. E ela realmente está sendo interpretada de uma forma fora de contexto. Para mim, é o meu entendimento, né? Eu acho que o sentido é justamente esse. Não é Pedro, não é a igreja, não é o Papa. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Você que está aí assistindo, gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu nele, por favor, se inscreva para nos dar uma força. Se você ainda não deu like, vá lá e dê um like no nosso canal para que ele potencialize também e o YouTube possa indicar ele para mais pessoas.